Bom, vamos abrir aqui então o nosso index.js, tá? E nós vamos fazer uma modificação aqui na estrutura dessa aplicação, porque agora é o seguinte, né? Agora quando o usuário digitar lá na barra de endereços localhost 2.3000, né, vai ser enviada essa requisição barra, só que essa requisição barra aqui, o tratamento dessa requisição barra na nossa aplicação, essa funçãozinha aqui não vai devolver mais a página index, né? Ele tem que agora apresentar para o usuário esta página de login, né? Login JS, para que ele possa inserir o seu usuário e senha para se autenticar na aplicação. Tá? Então a gente tem que fazer essa mudança aqui na nossa aplicação. Tá? Então viemos aqui e colocamos o login, simplesmente. Né? E aqui é o seguinte, nós passamos a mensagem aquela, na primeira vez que ele entrar na aplicação, para fazer a sua autenticação, a mensagem, o objeto mensagem, ele vai ter que estar vazio, né? Quando ele entrar na aplicação. Tá? Então é somente essa modificação que a gente tem que fazer aqui neste momento. Tá? Já podemos testar nossa aplicação para ver se funciona. Então, só salvar aqui. Tá? E aí eu vou abrir aqui o navegador. Primeiramente eu vou abrir o terminal. Vamos rodar nossa aplicação. E vamos fazer o seguinte. Vamos abrir agora o navegador. Né, e localhost 3000. Veja que agora foi apresentado para o usuário a página de login, né, não mais aquela página index, né, que a gente tinha anteriormente, e sim a página de acesso, né, ao sistema. Então aqui ele vai colocar lá um usuário, por exemplo, fulano@gmail.com, a sua senha, né, e vai tentar fazer o login. Quando ele clicar aqui em login, vai ser enviada a requisição /login lá para a nossa aplicação, né, e aqui nós vamos ter que criar agora, né, uma ação de tratamento da chegada dessa requisição /login no nosso servidor, na aplicação do nosso servidor. Então ele vai ter que fazer a autenticação do usuário, né, buscando esse usuário lá numa tabela do banco de dados, né, e verificando se bate, né, o login e a senha informado. Bom, nós temos que criar primeiramente essa tabela, né, modelo dessa tabela do banco de dados aqui também, né, assim como nós temos o modelo da tabela de categorias e de contatos. Tá? Então é isso que a gente vai ver agora na sequência, como criar então o modelo de dados do usuário. Bom, antes de criar o modelo de dados do usuário, eu vou interromper a execução aqui da aplicação. Beleza, aqui no terminal. E aí nós vamos ver o seguinte, nós vamos vir aqui na pasta BD, que é onde temos, né, o nosso módulo de conexão com o banco de dados, e todos os nossos módulos aqui que representam, né, o modelo de dados da nossa aplicação, né, que na verdade vão ser transformados em tabelas lá no nosso banco de dados relacional, né, no PostgreSQL. Então eu vou criar aqui um novo modelo de dados que vai representar a estrutura, né, da tabela de usuários, né, que nós vamos armazenar os usuários lá no banco de dados. Então vamos clicar com o botão direito aqui, novo arquivo, e vou chamar de usuários.js, né, seguindo o mesmo padrão de modelo de dados que nós vimos anteriormente aqui, né, categorias e contatos. Bom, mesma coisa que a estrutura, né, nós vamos fazer o seguinte, né, vamos importar o SQLizer. Né, então eu vou fazer na verdade o seguinte, eu vou copiar desse modelo aqui de categorias, porque essa parte aqui vai ser sempre a mesma coisa, né. Então vou copiar tudo aqui, Ctrl C, de categorias e vou colar aqui em usuários. As diferenças que nós vamos ter aqui é o seguinte, aqui nós vamos criar, né, a importação é a mesma, né, importar o SQLize, importar a conexão, né, objeto de conexão que está dentro da mesma pasta, e aqui nós vamos fazer a definição da tabela de usuários, modelo de dados de usuários, né, que a partir do objeto de conexão nós vamos definir então uma tabela lá no banco de dados que nós vamos chamar de usuários. Tá? Na estrutura dessa tabela nós vamos ter um ID também, da mesma forma aqui, cujo tipo vai ser um tipo inteiro do SQLize, né? Vai ser a nossa chave primária, né? Primary Key True, e um campo de autoincremento lá no PostgreSQL. Tá? Aqui nós vamos ter os seguintes campos, nós vamos colocar um nome para o usuário, tá? Do tipo string também. Nós vamos colocar o e-mail do usuário, também do tipo SQLize.string.
E nós vamos ter a senha, finalmente, aqui do usuário, que também, né, vai ser do tipo sequelize.string da mesma forma, tá? Aqui nós vamos sincronizar essa tabela de usuários, né, usando essa função sync do modelo de dados, né? Lembrando que a função sync ele faz o seguinte, né, ele tem esse atributo, esse parâmetro, né, force, que é false. Isso quer dizer o seguinte, né, se a tabela já existe no banco de dados, ele não cria, se não tem, ele vai criar ela para a gente, né? E aqui a gente vai exportar um módulo de dados, né, do usuário, né, para que a gente possa utilizar. Agora só vamos salvar aqui, para que a gente possa utilizar então esse modelo de dados lá no nosso index, né, .js, agora para a gente poder fazer a autenticação do usuário aqui, né, verificar se o usuário e senha estão corretos, que é o que a gente vai ver agora na sequência das nossas aulas. Agora vamos fazer a rotina de autenticação do usuário aqui no nosso index.js, no nosso servidor, né. Então, vamos fazer o seguinte aqui, né? Logo abaixo aqui a requisição barra, só deixa eu trocar aqui porque agora essa requisição barra não mostra mais a página principal da aplicação, mostra a página de autenticação, né, do usuário. É isso, a página de login, né? E aqui nós vamos criar então a rotina de autenticação do usuário. Então, vou fazer a mesma coisa, colocar um comentário aqui, certo? Vamos fazer assim, o mesmo padrão que a gente fez ali em cima. E aí vamos fazer o seguinte, tá? Rotina de autenticação do usuário. Só assim. Bom, então é o seguinte, quando chegar um app post, né, barra login, quando chegar esse app post barra login, só vamos colocar aqui para padronizar, da mesma forma que está fazendo anteriormente nos outros, tá? Então, quando chegar essa requisição barra login aqui no nosso aplicativo, ele vai disparar essa função, que recebe objeto de requisição e resposta, que vai tentar autenticar o nosso usuário, tá? De que forma? Da seguinte forma. Opa, aqui, isso. Nós vamos usar aquela tabela, aquele modelo de dados de usuários, né? Então, para isso, nós temos que importar esse modelo de dados de usuários que nós criamos anteriormente aqui para poder usar aqui na nossa aplicação. E nós já vimos, né, em aulas anteriores que a gente faz isso aqui em cima, usando o require. Então, usuários, const usuários igual require ponto barra bd, né, dentro da pasta bd, barra usuários, né, que é o modelo de dados que a gente acabou de criar, né, anteriormente. Feito isso, a gente já pode usar aqui esse modelo de dados dos usuários para a gente buscar, tentar encontrar esse usuário a partir do login e senha informado no formulário de login, né? Quando ele clicou lá no botão login e foi enviada essa requisição. Então, para isso, nós podemos usar uma funçãozinha aqui do Sequelize, que é o find on, né? Ele vai tentar procurar por um registro, né, de acordo com os parâmetros que a gente colocar aqui no where, na cláusula where de busca, né? Então, vai tentar encontrar um registro lá na tabela de usuários, cujo e-mail desse usuário, né, seja igual, né, o e-mail que está vindo na requisição. Então, rec.body.login. Ok? Então, ao terminar de executar essa instrução findOn, então ele vai executar a seguinte função. Tá? A seguinte função, que recebe como argumento um objeto usuário, né, que foi retornado pela função anterior. Né? Então, findOn vai fazer o seguinte, vai tentar encontrar o usuário a partir do e-mail, e esse objeto retornado ele envia para esta variável usuário. Bom, caso este usuário não exista, né? Então ele colocou aqui um login de um usuário que não existe ainda no banco de dados, na tabela, então vai retornar undefined para a gente, né? Ou seja, não existe esse objeto usuário. Então a primeira coisa que nós temos que testar dentro desta função, se o objeto existe ou não, né? Se o objeto retornado existe ou não. Então como é que a gente faz isso? Através do if, né? Então, if
esse objeto usuário retornado for diferente de undefined, né? Então, se ele estiver definido, se ele existe, né? O que ele vai fazer? O que essa nossa funçãozinha vai fazer? Ela vai fazer um outro if para conferir a senha desse usuário. Então, se ele existe e a senha dele e a senha do usuário for igual à senha que está vindo na requisição, então rec.body.senha, tá? Então, se for igual à senha que está vindo na requisição, então nós vamos ter que fazer o seguinte, tá? Esse usuário existe e nós vamos permitir que ele acesse a nossa aplicação, certo? Então nós vamos fazer o seguinte, vamos redirecionar ele. Então, res.redirect para agora sim, ele vai para a página de entrada da nossa aplicação, que é o index, né? Então, se a senha do usuário está correta, se o usuário existe, aquele e-mail informado existe, e se a senha informada está correta, a gente manda ele para a página de entrada da nossa aplicação, certo? Caso contrário, né? Caso contrário, a senha está incorreta, nós vamos fazer o seguinte, vamos renderizar novamente a página de login, tá? Para que ele possa informar, né, um login e senha correto. E aí, neste caso, como ele errou a senha ou como informou um usuário incorreto, né, vamos colocar a seguinte mensagem para ele lá na página de login, né, que é o seguinte, usuário ou senha inválidos, né, para que ele corrija, né, este erro, né, ele possa informar novamente, tá? E aqui é o seguinte, mesma coisa, ó, else, né, desse outro if mais externo, tá? Esse if aqui ele verifica se o usuário foi definido ou não, né? Então, se ele existe, se ele foi definido, se ele está presente no banco de dados, ele executa essa operação. Caso contrário, né, se der undefined, o que nós vamos fazer? Nós vamos mandar ele de volta novamente, então, né? Fazer a mesma coisa. Vamos fazer a mesma coisa, na verdade, que esta instrução aqui anterior. Tá? Vamos mandar ele novamente para a página de login para que ele possa digitar novamente, né, as informações de login, né, e uma mensagem de usuário ou senha inválidos, certo? Ok, só podemos salvar aqui, tá? E aí a gente já poderia testar a nossa aplicação, só que ainda tem um problema aqui, né? Pelo seguinte, né, como a nossa aplicação anterior não tinha esse controle de acesso, né, de usuários na nossa aplicação, nós não vamos ter nenhum usuário cadastrado para a gente poder testar a nossa aplicação, né? Então a gente precisa primeiro cadastrar alguns usuários, para depois testar essa funcionalidade de login, né? Ou seja, nós temos que criar o cadastro de usuários. Então vamos só colocar em execução aqui a nossa aplicação, para a gente ver lá como é que é a tela inicial lá do login, para a gente lembrar da tela inicial do login, né? Executar aqui. Tá? Essa é a tela inicial do login, ou seja, nós temos a possibilidade aqui de cadastrar um novo usuário, né? Então, quando o usuário clicar aqui, quero me cadastrar, veja aqui embaixo, aqui na barra de status, né? Aqui embaixo, vai ser enviada uma requisição /usuários/novo, né? Que vai apresentar para o usuário um cadastro, né? Uma telinha um formulário de cadastro, para que ele possa, né, se cadastrar previamente no nosso sistema. Então é isso que a gente tem que fazer aqui, tá? Só deixa eu parar aqui a aplicação, Ctrl C. É isso que a gente tem que fazer aqui, né? Nós temos que criar agora, então, um novo template de página aqui na nossa camada de visão, né? Que é o cadastro do usuário, certo? Atendendo aquela requisição. É o que a gente vai ver agora também na sequência.